Olá, como vai? Tudo bem? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estou respondendo pergunta que vem pra gente lá pelo Messenger ou pela comunidade. E eu achei melhor responder aqui porque mais gente pode ter essas mesmas perguntas, né? Então, não vou dizer o nome das pessoas por proteção de dados, tá? Então, assim, ó, a primeira pergunta que me fizeram foi: como me tornei perita judicial? Vou fazer as 3 perguntas, porque elas são muito parecida a as respostas, tá. Por que escolhi ser perita judicial? E a outra é: quando a gente sabe que é a hora? Eu achei perguntas boas, e aí a gente já aproveita e esclarece aqui junto com todos vocês. Então, assim, como eu em primeiro lugar, como que eu escolhi, né? Então, o que que aconteceu? Foi diante de dificuldades. Então, assim, eu estava numa cidade onde, havia muitos problemas de documentação. Então, quando a gente ia abordar o dono da propriedade, eles enviavam um e-mail, enviavam com documentação, e aí a gente viu que existia muitas irregularidades. Então, alguns tinham só documento de compra e venda, não tinha escritura de fato, outros havia o compromisso do existia o compromisso já na própria escritura, porém não existia ainda a matrícula, porque tinha que fazer o desdobro, era uma fração ideal só, às vezes fazenda, sítio, enfim. Existiam bastante problemas, assim, deste nível. Então, eu tive que começar a estudar mais profundamente sobre o assunto, né. Então eu fui estudar sobre documento. Então, assim, a minha primeira vontade foi o estudar para que eu pudesse passar para os meus clientes, mas isso como corretora de imóveis. Eu nem imaginava que isso podia virar a ser como perita. Não foi a minha primeira intenção, nem a primeira pretensão, não tinha essa vontade, né. Eu sempre tive vontade de estudar, de aperfeiçoar, né, ainda mais diante da dificuldade. Se um cliente me dá uma missão, eu vou em busca dela, e foi assim que começou. Eu estudando o documento, e no andar da carruagem a gente acabou encontrando N pessoas, né. Pessoas que depois, diante das nossas pesquisas, a gente viu que não era dona, que não era proprietário, e existiu de tudo nessa nessa carreira, sabe. E aí, então, foi quando eu fiquei mais, intrigada em ficar melhor na questão de análise. Então eu comecei a ter a parte técnica sobre a entender documento, e também, comecei a ficar sobre, sendo uma pessoa natural, que isso também eu sempre fui, investigadora. Ter certeza das coisas antes de passar para o cliente, né. Analisar direitinho, ver do que se trata, em busca do município, em busca no cartório, fazer uma pesquisa, sobre o loteamento, enfim, iniciou assim, foi dessa forma. E e aí eu comecei a me interessar em fazer avaliação, porque quando você fica muito técnica, você deixa de ser um pouquinho comercial, porque você passa a ser muito técnica. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comercial, eh, quanto como corretora de imóvel, né. Mas aí, quando você começa a ser técnica, entender um pouquinho, você já começa a querer detalhes. Então, assim, a minha visita não era mais tão comercial, era muito técnica. E eu precisava de um cliente que estava que tinha necessidade dessa busca técnica, de saber um pouco mais sobre a própria documentação que ele está comprando, de saber um pouco mais sobre a documentação que ele tem na mão, arrumar o documento na qual ele tinha, né. Então, foi esse tipo de cliente que acabou vindo, porque a energia elas se atraem, né. Foi o tipo de pesquisa que acabou me levando o cliente chegar até o escritório, né. E eu achei isso muito legal.
porque foi exatamente assim que começou, que iniciou. E quando a gente sabe que é a hora, foi exatamente porque aí eu acabei fazendo a avaliação imobiliária, eu acabei conhecendo, como fazer uma avaliação como corretora de imóveis, que é o PITAM. Só que aí, a gente acaba ficando, eh, muito exigente, né, conforme a gente vai vendo os processos, vai vendo a dificuldade do cliente, vai vendo as dificuldades nos processos, eu acabei também querendo entender como funciona a análise imobiliária, a avaliação mercadológica quando é um engenheiro. Então ver aonde ele pesquisa, como ele faz, então eu comecei a pesquisar também, estudar, né, fui pegar, o regulamento das normas da BNT, fui tentar entender sobre as normas da Cajufa, que são as normas exatamente mais ligadas ao judiciário. Então foi quando a gente começa a melhorar sempre mais a nossa qualificação profissional. Então quando a gente começa a estudar e você começa a ficar boa naquilo, e aí você quer dividir, você quer multiplicar toda essa informação. Então foi quando eu comecei a explorar a parte de fazer avaliação para particulares. Depois eu comecei a fazer avaliação como assistente técnica. Então foi assim que começou o meu início de carreira como perita judicial. Foi começando a fazer as avaliações, começando a fazer relatório, começando a ser uma assistente técnica. Aí sim, eu passei a ser nomeada. E como eu me tornei, nas aulas eu explico, detalho tudo isso e coloco como funcionou na prática, né. Mas assim, eu estava no escritório, a recepcionista passou a ligação, eu fui atender achando que era cliente, pois não, bom dia, eu posso ajudar? E aí ela falou: "Olha, você fez um laudo para a empresa tal, no que corresponde tal, é uma avaliação e tal?" "Sim, foi, pois não?" E ela falou: "Olha, a gente está analisando aqui nos autos, eu sou diretora do cartório, da vara tal, gostaria de saber se você tem interesse em começar a trabalhar aqui com a gente como perito judicial." Nossa, eu adorei cair da cadeira, né. "Não, sim, lógico e tal." E aí fui correr, fazer o meu cadastro, pegar meus documentos, entregar e fazer tudo, deixar lá direitinho, deixar, disponível para que eu pudesse ser nomeada. Foi assim o meu início, que foi muito legal. E diante disso tudo, eu acho que moral da história, eu acho que é persistir. Acho uma palavra certa, né, porque foi um avanço de ações, foi todos os dias eu fazer um esforço mesmo pessoal e profissional, porque dedica hora, dedica tempo, mas valeu a pena tudo isso, porque hoje a gente tem um resultado aí, e isso é muito bom. Então a minha dica é persistir, tá, todo dia 1%.